Olá, boa noite. Hoje eu estou na minha 23ª live e estou muito feliz porque acabei de entrar na plataforma do Instagram e já tenho 3 pessoas aqui conversando comigo, estando comigo. Então, eu sou fisioterapeuta e meu intuito sempre vai ser ajudar. Eu sou formada há 23 anos e nesses 23 anos trabalho muito com pacientes idosos. E trabalhando com pacientes idosos, muito obrigada a todos que já chegaram, né? Eu trabalhando com pacientes idosos, eu me deparei com a demência. Eu deparei com idosos que têm doenças incuráveis. E aí eu comecei a vivenciar a dor, o medo, as angústias, as aflições. E cada dia mais eu fui me apaixonando pelos pacientes, principalmente pelos pacientes. Porque a dor maior é dele, o calvário maior é dele. E aí eu comecei a estudar mais, eu escrevi um livro, eu escrevi esse livro, O Silêncio da Doença de Alzheimer. Isso foi uma vivência minha, uma experiência. Mas hoje eu quero conversar com você. Você que tem medo, você que é familiar. Eu quero conversar com você sobre qual é o medo que você tem. Porque de um medo muito grande é que gera ansiedade. E o tema da nossa live é o medo mediante o avançar da doença. O medo mediante a evolução da doença. Mas aí eu quero falar um pouquinho com você referente de nós termos consciência do medo do paciente. Do medo do paciente que recebeu o diagnóstico. E quando ele recebe o diagnóstico, a angústia dele, o sofrimento dele. Porque às vezes nós temos os nossos medos. Às vezes nós temos medos que nos cegam. Então a gente tem que abrir. E hoje eu vou receber a Juana Labres, eu acho que eu falei corretamente. E ela vai falar como psicóloga e como cuidadora familiar. E eu tenho certeza, como eu, que tenho muito medo de muitas coisas, e aí eu quero falar antes um pouquinho sobre aquele medo patológico, aquele medo que gera ansiedade. E gerando ansiedade, você tem outros sintomas, outras condições que vão gerar doenças. E essa ansiedade não é aquela ansiedade que você fala, eu tô com pressa, não. É aquela ansiedade que te gera arritmia, que te gera hipertensão arterial, que te gera sudorese, que te gera dor de cabeça, que te gera insônia. Aquela ansiedade que te deixa angustiado e que pode sim gerar depressão. Então a gente vai conversar com a Juana e a Juana vai abrir a vida dela, vai abrir o coração dela para que nós também entendamos. Eu tenho muitas perguntas, mas se você for rápido, faça a pergunta para ela. As minhas perguntas são interessantes, mas se você também tiver, faça a sua pergunta para ela, tá? Porque ela tem uma visão também da psicologia. Eu tenho uma visão mais da reabilitação e ela da psicologia, tá? Juana, eu sei que você está ao vivo, então se eu não conseguir te mandar o convite, você me manda. Aqui.
Joana. Estou esperando você entrar. E aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Tá tranquila, tá tranquila. Tá tudo Tranquila? tranquilo. Um Muito prazer estar aqui. obrigada, Joana. Muito obrigada, né, por ter aceito o convite. E agora deu certo, né? E a gente vai Deu poder abrir certo. um leque, né, para nós podermos ajudar o cuidador familiar, mas ajudar principalmente o paciente, né? E que nós sabemos ainda que as demências ainda não têm cura. E geralmente o familiar e até o paciente sofre muito com essa condição, com esse sentimento que é o medo, né? Sim. Eu vou deixar você falar um pouquinho sobre você, né? Porque pode ter pessoas que não te conheçam ainda. Então, que você pudesse falar um pouquinho de você para depois eu começar as minhas perguntas. Tudo bem, sem problema nenhum. Bem, primeiro, muito obrigada de estar aqui. Eu sei que é um desafio estar no Instagram. É. E vamos em frente, quem sabe, né? Bem, Aham. eu sou Ruana Labre, eu sou psicóloga de formação, eu estou concluindo a terceira pós em gerontologia até o final do ano. Sempre atuei na área do trabalho, como gerente de recursos humanos, atendi alguns pacientes, sim, no início da minha carreira, mas eu descobri o meu amor também na parte de recursos humanos, em lidar com o ser humano no trabalho, as dificuldades, as contratações, treinamento e etc. Tá? O que eu posso dizer para você? Eu tive a honra de cuidar da minha mãe diante de um diagnóstico de Alzheimer, então eu mudei radicalmente minha vida, larguei tudo, o meu trabalho, o Fábio, a minha casa, e vim morar com ela para cuidar dela. Mas eu fiz isso antes do Alzheimer aparecer, assim, perante um luto que minha mãe sofreu com a perda do meu pai. Então, em 2004 para cá, eu já morava com ela. E ela já nos deixou, tem 2 anos, o pessoal conhece mais a minha mãe como a vovó Polly. E, se me permitir, eu tenho um canal onde eu conto toda essa história no YouTube e aqui no Instagram. O pessoal pode me procurar caso tenha alguma dúvida, alguma pergunta com relação do cuidar, porque hoje o meu lema é cuidar de quem cuida. Ou seja, levar informações para o cuidador, seja ele informal, que é o familiar, ou formal, que é o contratado, para gerar qualidade de vida para si, para poder cuidar de alguém. No Muito resumo. bom, muito bom. Como que foi para você e para ela receber o diagnóstico da demência de Alzheimer? Ou seu pai já tinha tido a demência também? Seu pai veio a falecer de Não, demência? não, meu pai teve um ataque cardíaco em 2003. Final de 2003, ele não tinha demência. Ele faleceu muito rápido, em 3 dias. Minha mãe entrou em depressão por causa disso, e esse foi o motivo que me fez vir morar com ela. Ela não queria sair do ambiente em que ela tinha as memórias. E minha mãe foi diagnosticada em 2012. Só que em 2010 eu já sabia que tinha alguma coisa errada. Só que não fechava o diagnóstico. Então eu fui a 5 profissionais da área de saúde e finalmente encontrei uma geriatra, a doutora Anne, que ela fez toda uma avaliação com minha mãe e bateu o martelo, que era Alzheimer. Nesse dia, minha mãe estava comigo e ela não entendeu o que Olha que era. Ela tinha medo de ter Alzheimer, ela conhecia uma pessoa uma amiga, né, que tinha a demência, e ela falava sempre para mim, Deus me livre e guarde eu ter essa demência, eu Nossa, prefiro ela morrer. tinha consciência então, Juana, do que é a doença.
Ela Sim, tinha mas quando ela também. recebeu... Sim, tinha, mas ela, quando recebeu o diagnóstico, ela não entendeu que ela estava com Alzheimer. Tanto é que ela me perguntou Aham, em casa, o que que a médica tinha dito, que ela não tinha entendido. Eu falei, mãe, você vai ter que tomar uns remédios para a memória. aham, Né? Então, o diagnóstico, respondendo a sua pergunta, para minha mãe não fez muita diferença, porque não houve uma compreensão por parte dela. aham. E eu até agradeço ter É isso verdade, é acontecido, verdade. porque não houve sofrimento para ela. Então, ela Aham, achava que estava com problema de memória e que ia tomar os remédios, que ia acontecer isso. aham, Tranquilo. aham. Eu já fui diferente. Quando eu recebi o diagnóstico, abri um buraco debaixo dos meus pés É verdade. e eu não sabia o que fazer. Eu só queria voltar para casa com ela e sair daquele lugar do consultório, né? E voltar para casa, onde eu estava me sentindo mais segura, porque o diagnóstico chegou assim, do nada. Não havia desconfiança que poderia ser um Alzheimer. Apesar de eu ter uma formação como psicóloga e tudo, o Alzheimer nunca vai bater na nossa porta, né? Mas bateu, É. fez um choque. E eu abri a porta e ela estava lá, olhando para mim. Nossa. É. Então, quem sofreu o impacto maior foi você, né? Sim, o impacto fui eu. Eu vou mudar um pouquinho o ritmo da pergunta, só porque recentemente, Juana, eu me deparei com um paciente meu que, não, que tem um outro diagnóstico, mas está entrando no processo de demência e, e pelo Covid, ele já é idoso, vendo familiares, vendo amigos falecendo, sendo do Covid ou de outra patologia, eu vi que ele está no processo de medo constante, né? Qual Uhum. seria a sua análise, né, para os idosos, né? Essa situação, sabendo que muitos dos pacientes idosos que têm, igual a sua mãe que você falou, depressão e ansiedade, a evolução da doença é mais rápida. Como que você vê isso e como que você poderia falar assim, como nós não temos ainda tratamento, como que nós poderíamos modificar alguma coisa? Olha, cada ser humano, cada corpo reage de uma maneira. Quer dizer, a gente sabe muito bem que o Alzheimer, que é, na sua maioria, 70% dos casos de demência é Alzheimer, os outros 30% se espalham entre as 200 causas de demência. Nós temos mais de 200 tipos. O mais conhecido é o Alzheimer, o corpus de Levy, o frontal, e outros, e outros, e outros, né? Mas o medo é algo necessário, é algo positivo e, ao mesmo tempo, negativo. Porque o medo é o que faz a gente ter uma reação, ou congela. Por isso que ele pode ser positivo ou negativo. O medo nos faz movimentar, enfrentar os desafios, os problemas reais, as situações que estão ali acontecendo. Então, a gente se torna criativa, a gente se torna Verdade. experiente, maduro, com a É, vivência, com troca de vida, né? E ele é negativo quando ele vai te congelar e te impede de viver. Eu não vou sair de casa porque eu tenho medo que o meu vizinho me sequestre e roube meus bens. Esse é um medo irreal. Quer dizer, já pode virar até outro tipo de doença mais grave. O medo eu tenho medo de leão. Ok, é um medo real. Se eu encontrar um leão no meio da rua, eu te garanto que eu vou correr mais do que ele. Pelo menos eu vou tentar, né? Agora, se eu encontrar um gatinho, eu não vou ter medo desse gato. Mas o exagero das pessoas que têm receio
que são irreais vão achar que aquele gato é uma ameaça e vão agir de uma maneira totalmente fora de um contexto, vamos dizer assim, né? Ter medo é normal. O que não é normal é o excesso. Tudo que é demais é mal. E você estava falando do avanço da doença, né? Quer dizer, a pessoa, quando ela tem consciência, vai chegar a um determinado ponto que ela não vai ter mais essa consciência que tem Alzheimer. Ela vai esquecer. Então, esse medo não lhe acompanha pelo resto da vida. Ela vai ter consciência da fase inicial e que vai ficar preocupada. Mas vamos olhar o lado bom. Eu tendo consciência que eu tenho Alzheimer, tendo condições de deixar tudo por escrito que eu quero que aconteça na minha vida, é um lado positivo, de ter um tempo de me organizar. Olha, se eu for internada, eu não quero que faça a ressuscitação, se isso, não sei o quê, os bens de tal e tal e tal. Quer dizer, tem um tempo para se organizar, porque a doença ela não vai avançar de hoje para amanhã, ela vai levar anos. E na parte... quando sai da inicial e vai para a mediana, já começa a ter muito essas falhas das memórias recentes, ele vai esquecer que tem Alzheimer. E se perguntar o que tem problema de memória, não vão fazer a pessoa sofrer. É uma pergunta que eu faço. O que acontecia com a minha mãe? Minha mãe perguntava pelo meu pai. Mas o seu pai? A primeira vez eu falei, o papai faleceu, mãe. É mesmo. Eu não lembrava disso. E chorou. E sofreu. 10 minutos depois, cadê seu pai? Eita. Está trabalhando, mãe. Ele trabalha muito. Ele disse que horas que vai chegar. Como é que eu faço? Eu quero falar com ele. Sem problema, mãe. Eu pegava o telefone e ligava para um amigo meu, que se passava pelo meu pai, e falava, olha, vai jantando que eu vou chegar à tarde. Aconteceu um problema aqui que eu estou resolvendo. Mas não se preocupe, você está com a nossa filha. E assim ia por diante. Para que provocar um sofrimento? A pessoa vai ter naquele exato momento, mas vai esquecer e vai perguntar de novo. Quantas e quantas vezes ela perguntou pelo meu pai, saindo da fase inicial para a mediana? E quando estava ali, da mediana para avançada, ela nem lembrava que tinha sido casada com meu pai. Ela não sabia nem quem eu era. E ela perguntava tantas vezes por mim, e eu na frente dela. Então, quando a gente para pensar, o medo está no cuidador, está na família que está cuidando, não está com o paciente. O paciente chega um tem alguns na fase inicial que tem medo, Juana. Sim, foi o que eu falei. Ele recebe o diagnóstico, é igual você falou, se ele tem consciência, sabedoria, e se ele tem o Google nas mãos, e ele vai lá e ele procura. Eu já tive paciente que falou para mim, eu fui lá, eu já sei o que é a doença, eu sei o que vai acontecer comigo, e muitos, às vezes, começam a ter tristeza, começam a ficar antissocial, que não quer sair, porque tem medo de se perder. Todo mundo, assim, dependendo da família, todo mundo fica com medo. Na fase inicial. Sim, foi exatamente o que eu falei. Na fase inicial que a pessoa tem a consciência, porque tem medo do quê? Do futuro. Como é que vai ser? O que vai acontecer comigo? O meu medo com relação ao Alzheimer foi, minha mãe vai esquecer de mim. O que eu vou fazer? Eu não sabia, no dia do diagnóstico, nada sobre Alzheimer. Quer dizer, eu imaginava que daqui a um ano minha mãe já estaria acamada e já estaria em óbito. Nossa! E minha mãe viveu, eu cuidei da minha mãe 9 anos. Nossa! Com Alzheimer. Então, a ignorância, como a Maracy está colocando aqui, o desconhecimento da doença causa um medo muito grande na gente. Por quê? Porque vai acontecer situações que a gente não vai saber como lidar. E se a gente começa a pesquisar, a ler, a trocar informações, fazer parte de grupos de apoio,
quando aquela situação acontece, fulana falou que quando aconteceu isso com o pai dela, ela fez assim, eu vou fazer também. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Não deu certo? Bem, peraí. Mas ciclana disse que fez assado, diferente. Vou tentar esse assado. E deu certo. Ótimo. Então, toda vez que acontecer aquilo, a gente faz aquilo. Só que a doença vai evoluindo e as dificuldades, os problemas vão se modificando. E aquilo que acontecia naquele momento o tempo todo, porque tudo passa. Tudo é fase, tudo passa. Até que chega a fase inicial, mediana, a fase final e, finalmente, a terminal, que é quando chega realmente o óbito, né? E nós vivemos o tempo todo num luto antecipado, porque a gente sabe que, infelizmente, ainda não há cura. Ninguém morre de Alzheimer. Morre com consequência dos problemas que o Alzheimer vai causar naquele corpo. Ou vai ter uma infecção generalizada, ou vai ter uma parada cardíaca, ou vai ter um AVC, ou vai ter pneumonia, que é uma infecção também, que vai levar o paciente, porque ele baixa a imunidade, ele causa atrofiamento, a perda de massa, a pessoa esquece como engole, esquece como fala, não fala mais no final. Quer dizer, apenas te olha e você precisa, dentro desse olhar, reconhecer o que a pessoa quer falar para você. A Maraci perguntou quando foi a primeira vez que ela não me reconheceu. Se eu não me engano, está por aqui. Eu não lembro, Maraci, eu não lembro. Quando foi a primeira vez que ela não me reconheceu, porque eu não reconheci que ela não estava me reconhecendo na época. Eu achei que ela estava perguntando para mim sobre uma pessoa que eu não sabia quem era, né? E aquilo ficou na minha cabeça, mas o que minha mãe está querendo? Eu não estou entendendo. Mãe, repete o que você quer. Então a gente vai pegando essas malícias, porque naquela hora ela não estava falando comigo, Ruana, filha, ela estava falando com a Ruana, sobrinha, que tem uma irmã chamada Catalina, que mora na Espanha, e ela queria saber da irmã dela. E eu sou filha única. Eu quero te fazer uma pergunta referente, quando o medo, Ruana, a gente está falando de cuidador mesmo, né? Assim, os cuidadores, e às vezes eu tenho algumas pessoas que eu fico acompanhando elas, né? Observando elas, e eu vejo que o medo engoliu elas. Engoliu porque às vezes está numa fase moderada, numa fase avançada. E aí a gente tem que pensar o que está acontecendo, por quê? Por que muitas vezes vocês, cuidadores, o cuidador familiar, às vezes até o cuidador profissional também, sente tanto medo. E esse medo que eu falo de engolir, eu vou te dar um exemplo vivo que eu presenciei. Uma vez, há muitos anos, eu cheguei na casa de um paciente onde a esposa cuidava do marido com demência e a mãe também tinha demência de Alzheimer. E ele já estava na cadeira, ali numa mesa, e quando eu cheguei, eu não sei se ela estava terminando de dar o medicamento, alguma coisa, e ele engasgou, Ruana. Quando ele engasgou, o medo engoliu ela. Ela pegou ele na cadeira e chacoalhou ele. Chacoalhou e falou: Cacau, Cacau, não morra. E ela chacoalhou várias vezes. Eu via sempre nessa família um medo constante. E aí é aquela ansiedade patológica, né? Que algo sempre vai acontecer de ruim. Então, eu queria saber da sua visão, se você já sentiu porque você passou, né, por várias fases,
Se você sentiu esse medo, o medo que te engole, às vezes eu escuto familiar falando, Ruana, de que, ó, o medo, o pé do meu pai ou da minha mãe tá tão gelado e ele tá tão sem, assim, pouco movimento respiratório, que eu tô achando que ele morreu. Imagina o medo desse filho ou dessa filha à noite, sem saber para onde correr. Como que você avalia e se você já sentiu esse medo? Olha, há situações e situações. Como eu disse no início. Tá doendo hoje, viu? O medo vai fazer com que você haja, faça alguma coisa. O medo que te paralisa é o medo que te engole. Então, eu nunca senti o medo que me engolisse. Eu sempre estive à frente por conhecer e pesquisar muito sobre a doença. Então você conseguiu ficar no controle. Você esteve no controle. Sim. Sim, porque isso é inteligência emocional. Você colocar a razão em cima da emoção. E não se desesperar, porque você passa o desespero para o seu familiar, se ele tiver assim. É verdade. Então, se o pé da minha mãe, quando estava gelado, o que eu fazia? Eu fazia uma massagem no pé, colocava uma meia, botava uma coberta, eu virava ela de lado, eu ficava com ela, conversava, até que ela começava a se aquecer e a reagir. Os idosos, eles já têm uma temperatura mais baixa corporal. Os batimentos são mais fracos corporal. Então, eu sabendo disso, quando ela tinha uma temperatura de 35,4, eu sabia que aquilo ali era esperado dentro do quadro dela. Então, eu não precisava me desesperar. Por quê? Porque eu ia sempre atrás de informações, eu sempre participei de grupos. Eu tinha meu próprio grupo na época, que a gente trocava ideias, trocava informações. E eu sempre conversei com profissionais. E a pessoa, quando engasga, isso já é uma fase que precisa ter um acompanhamento de uma fono, porque o engasgo pode levar a uma pneumonia, e aí sim pode levar a um óbito. Então, são temas e são assuntos muito sérios em que a gente precisa ter o apoio de uma equipe. Hoje em dia, eu não falo mais de equipe multidisciplinar, eu falo numa equipe interdisciplinar, porque o meu fisioterapeuta tem que saber que a minha nutricionista está passando para minha mãe uma papinha. Então, a minha fisioterapia tem que fazer exercícios de deglutição, porque ela já está comendo papinha. E o meu geriatra tem que saber que ela não consegue mais engolir remédio e tem que fazer uma medicação de gotas, ou então outro tipo de... Muito bom, muito bom. Então, hoje em dia, a minha linguagem é inter e não multi. Porque o multi age individualmente. Eu tenho um físio, um TO, eu tenho uma nutri, que não interagem. Não interagem. Então, a gente precisa pensar em interdisciplinarmente. Todos falem a mesma língua, né? Eu acho muito interessante o que você falou, Ruana, a humildade de aprender com o outro. Porque aquela pessoa que fala, que acha que sabe tudo, acaba que ele acaba se isolando. E fazendo vocês, eu acho que você tem que dividir conhecimento e falar, não, eu posso aprender com a Ruana, como estou aprendendo com você, né? Muito interessante como você está falando. A Maraci está perguntando, como ter isso no Brasil? É simples, Maraci. É simples. Existe a ficha médica. Se a pessoa é atendida numa clínica, por exemplo, que esses profissionais fazem parte, existe a clínica. A gente precisa informatizar essas informações. Por exemplo, lá na Europa, tá? Eu estou dando um exemplo que eu vivi.
Eu acompanhei minha tia no hospital e ela foi num médico especialista, X, que eu não lembro qual era. E ele não tinha nenhum papel aqui. Calma, Maraci, deixa eu falar, mulher. Não tinha nenhum papel em cima da mesa. E o que acontecia? Ele clicava numa tela, puxava a ficha da minha tia, via qual é a medicação que ela tomava, então ele sabia que não poderia receitar prescrever nenhum remédio que batesse de frente com aqueles que ela já tomava. E ele tinha o histórico. Eu estou dando um exemplo de Europa. Aqui no Brasil, alguns lugares já funcionam o sistema. Né? O próprio SUS, a clínica da família com a Covid... É verdade, a clínica da família. A clínica da família já tem a sua ficha, já tem a sua caderneta, né? Do idoso, em que você vai lá, tem os seus dados, tudo bonitinho, e tem as suas vacinas, e você chega ali, eles carimbam e vão para o computador e lançam isso na hora. Então, o médico, quando for atender esse idoso, lá na frente, daqui 3, 4, 5 meses, ele vai ver que a pessoa foi vacinada, que ela esteve na ortopedia, está tomando tal remédio e tudo mais. Isso leva tempo para acontecer. Isso é um sistema único de saúde. Demora para acontecer, demora. Mas você, cuidador, seja o profissional que acompanha ou o familiar, tem a obrigação de estar junto com aquele idoso, seja demenciado ou não, e falar: doutor, aqui, ó, esse remédio, ela toma esse remédio, tal horário, tal horário, tal horário. É o que acontece quando nós internamos os nossos num hospital seja qual for. Não perguntam para a gente tudo isso? Então, a gente precisa o quê? Brigar para que tudo isso aconteça. É verdade. Continuar uma luta, né, constante para que haja modificação. Ana, sabe uma coisa que, assim, eu estou iniciando agora, mas eu acho que você que está há mais tempo e outras pessoas que estão há mais tempo, que vocês deveriam, eu vou fazer isso, que vocês deveriam entrar mais na relação política, sabe? Cobrar mais dos nossos governantes, do Estado mesmo, porque é uma coisa que necessita de uma cobrança, né? As coisas vão... O Rio de Janeiro, infelizmente, foi muito decapitado, né, na parte da saúde, né? O termo certo é esse. Vamos ver. Nós temos memória curta. Nós votamos, mas não lembramos de quem votamos e muito mais vamos lá cobrar de quem a gente vota. Mas vem a geração aí. Tem uma geração aí, vamos ver o que acontece. Eu não sou uma pessoa política. Eu sou uma pessoa que cuidou da minha mãe com todo o amor possível, passando todas as dificuldades de um cuidador, ficando 4 meses sem dormir, cochilando meia hora, 1 hora por noite apenas. E eu fui em frente. Eu aprendi com a minha mãe o que era o Alzheimer. Eu fui na brincadeira do início ao fim. E passei pelo luto. E hoje eu falo tranquilamente, porque eu sei que fiz o meu melhor, não tenho sentimento de culpa, não tenho cobrança, porque eu dei o meu melhor naquele momento com o que eu podia dar. E por aí. E ela também. Eu tenho fé. Deixa eu te perguntar de um outro medo. E esse medo, eu tenho esse medo, mesmo não tendo alguém na família, né? Mas eu quero perguntar, e eu imagino que muitas pessoas que têm um paciente que tem demência, ou como eu, que conhece o que a demência faz, permite ao paciente, as condições da demência, você tem medo? Você tem medo de ter demência, de ter a demência de Alzheimer? Mas uma outra coisa que eu quero te perguntar. A uma grande maioria, eu tenho medo. Mas eu quero saber de você, com medo,
como que uma pessoa pode trabalhar esse medo sendo um familiar? Demência, você tem o DNA da demência. Eu Isso. tenho o DNA da demência, a genética da demência, posso ter como não posso ter. Mas a pergunta não é essa. Tá. Não deveria ser essa. A pergunta deveria ser: o que você pode fazer e está fazendo para não ter a demência? Porque não, nós somos filhos. A pessoa já tem medo, ela tem medo de ter demência. Então, responde essa pergunta mesmo. O que ela poderia fazer para as pessoas que têm medo para não ter demência? Então, o medo faz você se movimentar. O que a gente pode fazer para não ter a demência? Porque eu posso. Não é porque minha mãe teve, por exemplo, não teve, é um exemplo. Minha mãe teve câncer, o meu pai teve um AVC, a minha avó teve demência, que eu vou ser diabética, demenciada, cardíaca e vou ter um AVC. Ótimo. Não. Posso ter ou não ter. E como é que eu faço para não ter? Mudar seu estilo de vida. Ótimo. Mudar completamente o estilo de vida. Nós ensinamos os nossos filhos a comer hambúrguer e Coca-Cola. Porque são lanches mais práticos e saborosos. Quem não gosta de comer uma batata frita e tudo mais? A gente cresce com essa aí. E chegamos aos 50, 60, 70 anos com uma alimentação totalmente errada. Porque a demência ela não vai nascer do nada. Ela vai nascer de um histórico de vida. Se você dorme bem, se você tem amigos, vida social, se você... A Maraci dizendo que batata frita não faz mal, faz. Se você tem estímulos cognitivos o tempo todo, você aprende, faz uma nova formação, aprende um idioma, se você aprende a usar a mão esquerda, se você é destra, se você aprende um instrumento, um curso de pintura, se você muda a sua alimentação, tirando três coisas básicas: a farinha branca, o lacticínio e o açúcar. Você refaz a sua vida. Né? Lógico, a Mariaci vai colocar daqui a pouquinho, eu vou puxar a orelha dela depois no privado. Ah, minha mãe come tudo isso, não sei o que eu não vou tirar. Não é essa a questão, eu estou falando de nós que cuidamos. A gente pode evitar de ter, sim, se a gente fizer umas pequenas mudanças. Tomar um café sem açúcar, tentar mexer com o mouse do computador com a mão esquerda. É complicado, mas eu mexo com as duas mãos. Quer dizer, fazer uma formação, aprender alguma coisa nova. Eu estou fazendo de novo pós-graduação. Isso está sendo muito bom para a minha cabeça, porque o nosso cérebro envelhece. A gente perde, a partir dos 25 anos, a gente começa a perder algumas conexões. Com 30, o nosso cérebro já começa a ficar menorzinho. E já começa a pesar menos. Com 80 anos, ele já está ali. Então, a gente tem que encher esse cérebro, as nossas vidas, fazer uma atividade física, uma caminhada, mudar. Mudar e não dar chance. Não é porque minha avó teve demência, minha mãe teve demência, que eu vou ter. E se eu tiver, eu fiz a minha parte. Muito bem, muito bem. Mudar. Medo. Olha, eu não vou te dizer que eu não tenha medo de ter demência. Eu tenho, eu acho que eu tenho. Todo mundo que é filha do Alzheimer tem esse medo. Porque a gente viveu isso e viu como é que a pessoa ficou. E eu tenho um medo maior ainda para a geração que vem atrás. Por quê? A pirâmide da vida, nascimento e morte, que é essa pirâmide aqui, ela está se invertendo. Está cada vez menos crianças nascendo e mais idosos chegando a 100 anos. Então, essa geração de 40, 30, 40, 50 anos, provavelmente vai depender de um cuidador formal, porque não vai ter um filho, uma filha para cuidar.
para tratar. Então, esse é o receio que a gente precisa ter e a consciência. Quem vai cuidar de mim? Quem vai cuidar do meu esposo se eu vir a falhar? Quem vai cuidar? E assim vai por diante. É muito por aí. Medo a gente tem. Não acho que eu tenho medo de ter Alzheimer. Mas eu não estou parada. Eu estou modificando todos os meus hábitos. Muito bom, muito bom. Você está movimentando e modificando as condições que podem proporcionar essa demência. Você está lutando com todas as forças, né, possíveis, né? Mudando. E você pode começar a fazer uma caminhada hoje, amanhã de manhã, não segunda-feira o ano que vem. Comece com 10, com 15, com 20, com 30. Daqui a pouco você está andando 1 hora como eu ando todo dia. E está ativando o coração, o sangue está circulando, evitando de comer. Eu gosto de doce? Gosto. Como de vez em quando? Como. Mas não aquela loucura. Porque não há necessidade. O corpo leva 21 dias para se acostumar com novos hábitos. 21 dias. Corta o açúcar do café. Deixa eu te fazer outra pergunta. Você, já que você estava no controle, né? Então você está muito bem, parabéns, né? Por você ter se mantido no controle mediante todo o avanço da doença. Mas eu vou te perguntar, em algum momento você não surtou? Sim, 2 vezes. Quais foram? O que te levou a surtar? 4 meses sem dormir. Foi a primeira vez. Né? Minha mãe veio de uma cirurgia, eu ainda não tinha o diagnóstico de Alzheimer. Ela passou nós ficamos 32 dias no hospital, houve toda uma mudança de medicação, porque ela teve que fazer uma cirurgia de risco, ela sobreviveu. E ela já voltou do hospital com alguns sintomas que a gente imaginava que era por ter ficado tanto tempo no CTI internada, mas já era alguma coisa de demência. E eu fiquei 4 meses sem dormir, porque ela não dormia de noite. Nossa. Ela me chamava uma média de 20 a 30 vezes por noite. Nossa. Eu deitava na cama ou na poltrona do lado dela, ela me chamava. Aí eu ia, perguntava o que ela queria, ela olhava para mim e falava nada. E eu tive uma reação de pegar o travesseiro, né, e socar aquele travesseiro para poder jogar toda aquela energia, e voou. O travesseiro voou, né? Essa foi a primeira vez. Chorei muito também, gritei, bati no travesseiro, porque era o travesseiro que eu podia bater. Né? Minha mãe estava doente, ela não sabia o que estava acontecendo, ela não tinha... Isso, lindo da sua parte. Não tinha. E a segunda vez que eu surtei, sinceramente, foi no dia que eu aceitei a doença. Eu tive uma crise. Né? Eu não aceitava a doença, não aceitava, eu relutava, isso é coisa de velha, a médica está errada, não é possível, minha mãe é tão ativa, pereré. E nesse dia eu tive realmente uma reação e foi quando eu aceitei. E aí eu mudei totalmente de atitude perante ao Alzheimer e perante a doença. Muito bom. Eu quero te perguntar, assim, o que me dói? O que me dói, Ruana, é que nós sabemos, você que tem, né, tantas pessoas que te seguem, a realidade de muitas famílias que não têm condições. Hoje nós sabemos que a internet está para todo mundo, mas não tem condições de buscar terapia.
A maioria não tem condições financeiras mesmo, a maioria sofre sozinhos também, porque você cuidou sozinha, mas quantos não cuidam sozinhos também, né? Quais, agora assim, finalizando, eu acho que já está quase finalizando, quais seriam suas orientações? Não, ainda faltam muitos minutos. Quais seriam suas orientações para as famílias que não têm condições? Aí você falou no começo uma coisa que eu vou já falar. Os grupos, é muito importante participar de grupo. Mas o que mais para as famílias que não têm apoio, que não têm suporte? Aonde que você poderia falar assim, ó, o melhor caminho é por aqui? O Brasil é grande, né? Quer dizer, existem estados sul, sudeste que estão um pouco melhores com relação a esses caminhos, mas nós temos situações que pessoas estão no Acre, no Nordeste, no Pantanal, quer dizer, cada realidade é uma realidade. O que acontece? Se você faz parte de um núcleo familiar que existem irmãos, e você foi eleita a ser a cuidadora informal, ótimo, esses irmãos têm obrigação, por lei, nem que seja um pacote de fralda, uma caixa de leite, alguma coisa. Eles têm essa obrigatoriedade porque são filhos, e filhos, pela lei do idoso, eles são responsáveis em cuidar do seu pai e da sua mãe, do seu familiar. Em primeiro lugar, o familiar, a sociedade, a comunidade e o Estado. E nós sabemos muito bem que isso não funciona em sua integridade. Existem algumas prefeituras que têm o alto custo, que você cadastra a receita e consegue um medicamento gratuitamente. Em alguns lugares tem a farmácia popular. É bom bater nessa tecla aí de que consegue muita coisa gratuita, né? Sim, existem no SUS a medicação básica, o adesivo hoje em dia, que cuida, que tem a memantina e a donepezila juntos nesse adesivo, e é gratuito. Você tem que correr atrás, pegar informações, trocar. Por isso que os grupos são importantes. E se você não se cuidar, você, cuidador, não se cuidar, você vai surtar, você vai ficar doente e pode vir a óbito antes do seu pai. Quem vai cuidar dele? Então, existem as faculdades e universidades que têm o SPA, que é o Sistema de Atendimento Gratuito, que está formando nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, residentes médicos, né? E etc. Então, o pessoal que está no último ano de formação, eles atendem nesse SPA, né? E, às vezes, com uma taxa de R$2, R$5 para ajudar na limpeza lá do local, para comprar um lanche, não sei o quê. E eles são supervisionados com os professores e os mestres dessas universidades. Agora, a gente entrou numa pandemia, talvez não estivesse funcionando na sua integridade, porque estava a maioria em aula online, mas foram criados aplicativos em que médicos se uniram e, por valores simbólicos, estavam fazendo todo um atendimento também online. E aí vai, a gente precisa buscar essas informações para oferecer a melhor qualidade de vida. Não adianta a gente sentar, chorar e falar, eu não consigo, eu estou cansada. Gente, rede de apoio é importante? Você não nasce, você está sozinha hoje, mas você já teve amigos, você tem vizinhos. Quantas e quantas vezes eu precisei sair para ir no banco, porque eu não tinha um smartphone que eu pudesse fazer pagamentos online, etc, etc. Eu tinha que ir lá na boca do caixa. Eu pedi para o meu vizinho ficar meia hora com a minha mãe. Existe telefone que você pede as compras que vem em casa, mas você precisa se cuidar para continuar cuidando, tirar pelo menos 4 horinhas, ir
ver vitrine, tomar sorvete, fofocar com as amigas, se for possível, e deixar alguém com a mãe, com o pai. Porque se você não, você vai surtar, vai adoecer, vai ter uma crise emocional, vai entrar com medo, com pânico, com fobias, e vai sentir dores no corpo. E isso faz muito mal. E ainda vai se culpar. Isso. Vai se culpar. Juana, você tem uma vivência maravilhosa. Eu queria que você falasse um pouquinho, depois eu vou falar do livro, que eu te falei que eu vou te mandar o livro também, né? Eu mostrei no começo e vou falar de novo. Juana, diga assim, em poucos minutos, alguma coisa que fez você enfrentar o medo. Qual o nome da sua mãe? Bem, ela era conhecida como a vovó Polly. O que fez você, durante todas as fases, durante os 9 anos, enfrentar o medo constante? Porque eu imagino que você pode falar, eu estava no controle, mas tinha muito medo. O que mexeu com você? Qual foi a lembrança que você tem e que você falou assim, isso fez eu estar no controle e buscar o controle? Minha mãe reconheceu o amor que eu sentia por ela. Ai, que lindo! Então, toda vez que eu ficava triste, chateada, eu saía de perto dela, eu ia para o banheiro, tomava um banho, chorava, me refrescava, trocava, voltava para o leito dela, a beijava, acarinhava, fazia algum agrado, e eu era retribuída. Quer dizer, havia retribuição daquele carinho. Então, aquilo era o meu gás, a minha energia. Ela reconhecer esse amor que existia entre nós e que eu acredito que ainda existe, porque o vínculo de mãe e filha não se rompe. Né? Oi, Cláudia, tudo bem? Não se rompe o vínculo de mãe e filha. É um vínculo muito forte. E lá no canal tem vídeos mostrando todo esse carinho, principalmente na fase mais acamada, a fase final em que ela já não falava, só murmurava. Era ali que eu conseguia reabastecer. Com aquele amor, com aquele beijo, com a beijinho metralhadora que ela fazia assim, né? Babava toda, passava a mão na cabeça, fazia carinho, porque ela reconhecia esse amor. Ela já não me reconhecia, porque na cabecinha dela ela tinha 14, 15 anos de idade. Então ela não era casada, ainda mais filha do meu tamanho, né? Eu era uma amiguinha, uma irmã mais velha, alguma coisa eu era para ela. Eu era a pessoa que cuidava dela. E ela via esse amor e retribuía. Parabéns, Juana. Parabéns. Que A Deus todos te nós que abençoe. fazemos. Não, mas todos que têm. Eu estou dando parabéns para você porque você é convidada. Mas quem está do outro lado, parabéns. Parabéns porque cuidar é um ato de doação. Cuidar é se doar constantemente. E às vezes o cuidar é você não querer nada em troca, né? Então, parabéns e muito obrigada, né, por ter estado comigo hoje. Eu aprendi muito com você e tenho certeza que quem vê a live vai gostar muito, porque você esteve no controle e ainda está no controle, ajudando muitas pessoas, né? E que você continue com a sua missão, tá? Antes de eu te passar a palavra de novo, eu quero falar para as pessoas que participaram da live que, se quiserem ganhar o livro, deixe o nome agora. Deixe o nome agora e o endereço com o CEP. Deixe o nome completo, o endereço completo, né? E o CEP, para que eu possa enviar para você de presente, tá?
Pode falar agora, Ruana. As suas palavras. O importante é que quando eu comecei a cuidar da minha mãe, não existia grupos, canais, não existia informações na internet. Então, junto num grupo de Facebook, eu comecei a ver, e era muita tristeza, era muita lamentação, era muita raiva, era muito gente com nojo porque tinha que trocar a fralda da família, do familiar que estava doente. Aí eu saí. E fui, e criei o canal. O canal já existia com vídeos familiares. E foi quando nasceu o canal para falar, gente, não é bem assim, a gente pode mudar isso. Porque uma mãezinha cuida de 10 filhos, e 10 filhos não cuidam de uma única mãe. É verdade. Ah, mas a minha mãe nunca foi amorosa comigo. E daí? Muito bom. E por isso você vai fazer a mesma coisa? Não vai ser amorosa por ela? Você não sabe que você está perdendo, porque ela vai ser amorosa com você sim agora. Não porque ela depende de você, porque ela vai reconhecer aquele amor que você tem por ela e ela vai retribuir. Vai perder? Gente, a gente já está finalizando. Muito obrigada a todos. Foi muito bom estar com você, Ruana, aqui na plataforma do Instagram, né? Que nós possamos ter outras oportunidades, né? Para falar, né, dos cuidados para o cuidador e também para o paciente. Nós todos precisamos de amparo e juntos somos mais fortes, né? Muito obrigada a todos, tá? E obrigada a você, Ruana, tá? Beijo no coração também. Tá? Valeu muito. Foi ótimo, foi maravilhoso, Ruana. Muito bom, tá?